Mas, eu sou a Juliara e esse aqui é o Zona C. Gummy! Gummy! Não, eu não estou repetindo o vídeo, eu estou só repetindo esse Popping Gummy porque eu sei que teve muita gente que gostou e hoje eu vim falar sobre Kamen Rider Gavum. O que tá rolando até agora, desde o episódio 2 até o episódio número 8. Além de eu achar justo trazer esses episódios pra cá, porque a gente tá com um andamento muito interessante de Kamen Rider Gavum, tiveram vários pedidos para que eu fizesse isso também. Caso você queira saber a minha opinião a respeito do primeiro episódio da estreia em si de Kamen Rider Gavum, eu recomendo você dar uma olhada nos conteúdos anteriores aqui, porque ele já está aqui no canal. Então passa lá para entender o que eu achei desse primeiro episódio e aí você volta pra gente falar um pouquinho do que aconteceu até agora. Começando pelo episódio 2, que nós temos o Shoma tendo contato com o melhor do ser humano na forma da Sática. Ela aparece logo no final do primeiro episódio e a gente já sabe que ela vai ajudá-lo aqui, daqui em diante, né? E aqui ela meio que dá um emprego pra ele e meio que uma casa pra morar. Inclusive, a casa que o Shoma é indicado para ir é a sede da empresa da Sática, que é um lugar lindíssimo e que eu já sei que ele existe de verdade. Então, se você for pro Japão, se quiser se hospedar na empresa da Sática, meio que você consegue. Além disso, nesse episódio aqui a gente tem mais a respeito da produção dos doces sombrios que são fabricados pela Stomach. É bem interessante que a gente tem uma cadeia de montagem, vai passando assim aquelas esteirinhas e a gente vê como que eles usam ali os humanos como tempero, né? Porque a principal coisa que a gente descobrir que eles usam os humanos como tempero para os tais dos doces sombrios. E nesse episódio também nós já temos a primeira próxima forma do Shoma, que é a Zaku Zaku, que vem por causa dos chips que ele come, né, das potato chips. E eu achei uma forma bem interessante, ela é bem diferente da forma dele original, né, que é cheia de gominha. E essa Zaku Zaku, ele tem aquelas espadas que logo de início, ele já mostra uma certa fraqueza delas, mostra que ela não é 100% eficiente, porque ele tem um ângulo certinho para cortar, e eu achei isso muito legal, de verdade, assim. Eu achei que já mostrar que ele não é 100% fodão e tudo mais, já me deixa muito feliz, porque quando você transparece a fraqueza, vamos dizer assim, do personagem, deixa ele meio que um pouco mais humano. Não que o Shoma não seja humana. Ou será que ele realmente não é humano? E uma coisa engraçada que eu não tinha notado no primeiro episódio, mas que é passado nos próximos, é na hora da transformação do Shoma. Que quando ele faz o Henshin, que vem aquele monte de bolhazinha, né, envolvendo ele, e ele meio que dá uma caída pra frente, dá tipo uma desmaiada, assim, e ele meio que é jogado para a transformação dele, para a forma Kamen Rider dele. Isso eu achei uma parada muito interessante. Eu só fui reparar que isso acontece nesse segundo episódio, e depois eu fui observando se nos próximos ia aparecer também, e de fato, essa coisa dele meio que desmaiar e ser jogado na transformação dele acontece nos outros episódios. E é um detalhezinho que é muito interessante, que é como se ele literalmente estivesse se tornando uma outra pessoa, vamos dizer assim. Que no caso ele tá se transformando mesmo em um Kamen Rider. Ele tá deixando o Shoma, garotinho, fofinho, 100% de boa com todo mundo, para um ser que é muito forte e que consegue ser centrado para poder batalhar, sabe? E aí, no terceiro episódio, a gente tem a Stomach descobrindo a respeito dos Kamen Rider, mais precisamente do Kamen Rider Gavum. E a gente tem um pouco de referência visual dos temperos, porque aqui eles falam muito a respeito da qualidade dos temperos. Que a gente tem a qualidade alta, a qualidade mediana, e a gente consegue ver isso, qual é a qualidade alta e qual é a qualidade mediana, porque eles têm cores diferentes. E, pelo que a gente percebe ali, a qualidade alta se deve ao quão feliz as pessoas são. Então, quanto mais feliz a pessoa é, maior é a qualidade do tempero que ela se torna. E aí, nesse episódio aqui, o Shoma encontra com um cara que, de início, ele é muito gente boa com o Shoma, até ver que o Shoma seria uma preciosa colaboração para o seu objetivo. Que não era uma coisa que fazia muito sentido para o Shoma colaborar, né?
que o cara tá lá querendo assaltar uma pessoa para poder descolar uma grana para ajudar o seu chefe que ajudou ele em um momento muito difícil da vida. Então, assim, aqui nós temos uma história muito boa nesse episódio de um personagem, vamos dizer, aleatório, mas que contribui muito para o crescimento pessoal do Shoma e também para o entendimento dele em relação aos humanos. Porque, querendo ou não, a única pessoa que era humana de fato, que ele tinha contato até então, tinha sido a mãe dele. Então, a referência de um humano que ele tinha era apenas a mãe. Então, essas interações que ele está tendo nesses primeiros episódios, ele acaba pegando nuances de ser humano, dos seres humanos, para ele poder entender melhor também como que os seres humanos são. E aqui também a gente tem a história do Hanto, que ele apareceu já bem lá no início, tendo um grande salto. Eu falei do Hanto lá no vídeo do primeiro episódio, então já passa lá para saber o que eu falei do Hanto no primeiro vídeo. E ele está em busca de saber o que aconteceu com sua mãe, né? Porque ele viu a sua mãe sendo levada por um Graniote, que era um Graniote em formato de lobo. E aqui, a história dele tem um certo avanço, porque ele acaba tendo muitas informações a respeito do que aconteceu, inclusive uma informação muito valiosa de que o Kamen Rider não é a mesma coisa que os Graniote, que é o monstro que levou a mãe dele. Porque aquela menina que apareceu lá no episódio 2, que foi raptada por um Graniote e foi salva pelo Rider, né? Ela fala muito bem, ela explicita que ela deu de cara com uma pessoa que não era tão monstro assim. Então, ela acaba dando informações a mais ali pro Hanto. Fora que, uma coisa bem legal que foi passando e tá cada vez mais forte é a utilidade dos gotizos. Porque aqui o Shoma organiza eles, não organiza eles, mas eles organizam as coisas para ele, sabe? Eu senti que eles têm uma função de informação, assim como os carrinhos de Kamen Rider Drive tinha, né? Eles tinham bastante essa coisa de passar informação, captar informação e passar para o Rider. Só que aqui os gotizos, eles ainda têm uma função a mais, que é de organizar as coisas, de arrumar, de se esconder. Eles acabam tendo uma coisa a mais, assim, do que os outros bichinhos que eu vi até então. Aqui a gente não tem uma forma nova, porém a gente tem algo que vai dar um upgrade ali na forma do Shoma, que é o Punch Soda. Ele toma soda pela primeira vez, né, tipo um refrigerante, que aí ele ganha um gotizo novo, e esse gotizo faz com que transforme a mão dele num punho super fortão. E eu achei muito legal a animação do Punch Soda, que ele fica com aquele monte de bolhazinha, né? Que é a bolha da soda, de fato. Elas se transformam em socos gigantes e vão socando o Granute. Eu achei isso muito legal. E aqui também eu reparei que ele tem um determinado movimento que ele faz com a perninha para trás, assim, para se preparar para dar um desses golpes mais potentes que ele tem. A gente tem o Punch Soda e a gente tinha o Kick também, né? Que já tinha aparecido antes. Então, a gente tem uma pose específica para ele poder usar esses upgrades que ele recebe na armadura base dele. No episódio 4, nós temos mais coisa a respeito do passado do Shoma, principalmente em relação ali à comida, né? Porque ele encontra com um casal de velhinhos e ele deixa perceptível, assim, que ele não comia comida normal, né? Ele comia coisas que a natureza dava, ele comia uma comida muito sem graça. Então, a comida mais simples que a senhorinha faz para ele acha a coisa mais maravilhosa do mundo, porque, de fato, ele não tinha contato com esse tipo de comida quando ele morava com a mãe dele lá naquele outro lugar. E aí a gente tem a participação maioritária aqui do Suga, que foi o cara que apareceu no final do episódio anterior, roubando o gotizo chocolate do Shoma. O Suga, ele meio que é utilizado nesse episódio para poder deixar bem claro as informações que nós estamos coletando ao longo desse tempo, né? Que é relacionado aos stomach,
que estão ali pegando os humanos para liofilizar e transformar em temperos para esses doces sombrios que são totalmente viciantes e tudo mais. E ele traz a característica mais importante dos Graniute nesse ponto, que é a boca no lugar da barriga. Uma outra informação extremamente importante relacionada ainda ao passado do Shoma é sobre ele ser considerado irmão dos Stomach, da família Stomach. Só que nisso aí também já nos é revelado que ele não é 100% humano. Tanto é que eu fiz a brincadeira logo no início. De fato, ele aqui existe essa coisa dos Stomach levarem a mãe dele, transformarem a mãe dele em tempero. E quando tentaram agarrar ele ali, com obviamente um Graniute ali, que tem a língua, ele consegue se libertar. Então, eles entendem que ele tem, sim, alguns genes Graniute e que ele não serve para se tornar um tempero também. Então, ele meio que não serve nem para isso, sabe? Então, ali ele acaba... Ali é meio que o ponto que mostra, que faz a ligação lá no primeiro episódio, quando ele começa a fugir. E aí, além desse tanto de informação que a gente tem no episódio 4, nós temos também a nova forma, que é a Fuamello, que ele come marshmallow, ganha o gotismo, Fuamello. Eu particularmente não gostei tanto visualmente dessa forma, apesar dela ser uma forma interessante, o jeito que ela se comporta, por ela ser essa coisa meio puffy, né, tipo, das coisas baterem e voltarem nela, a interação dele com as letreiros que ficam voando também é bem interessante, porém não é uma forma que eu achei tão bonita assim. Talvez eu tenha achado ela um tanto desbalanceada, porque focaram muito em criar algo para a parte de cima, e eu achei que a parte de baixo do Sult ficou meio desfalcada. Fora que a parte que é o upgrade da Fuamello, né? Que é a Marshmallow, também é muito esquisita. Eu achei ela esquisitíssima. E o rolling, né? Aquele rolo da Fuamello, eu achei paia. Definitivamente, a Fuamello não foi uma forma que eu curti tanto. No episódio 5, nós temos uma coisa muito interessante acontecendo, que é um novo Graniute. Só que aqui é um Graniute que tá do lado do Shoma, que é o Tio Dente, que é meio que um tubarão, assim. Eu achei muito interessante e traz ainda mais informação a respeito ali do Shoma, do porquê que ele se tornou o que ele é nesse exato momento. O Tio Dente, ele que foi o responsável por fazer ali modificações no Shoma para fazer com que ele gerasse os familiares. Porque assim, quando a gente vai assistindo, a gente percebe que a família Stomach, qualquer integrante, eles têm aquele cinto e do cinto sai um serviçal. Aquele ali é o familiar. Só que o que acontece? O Shoma, mesmo com o Gav na barriga, com o Gavo, ele não conseguia gerar um familiar. Então, o Tio Dente, que é o tio-avô dele, acabou fazendo aí certas modificações que, de início, ele não tinha tido nenhum sucesso. Pelo menos, pelo que ele tinha observado na época, ele viu que ele não tinha tido sucesso. Porém, ele constatou ali que o que ele precisava era, de fato, comida do reino humano, do planeta de onde veio a mãe dele, para poder ativar as modificações que tinham sido feitas no Shoma. Então, eu achei isso muito interessante. E aí, nesse meio de estômago e tudo mais, também foi revelado um pouco mais a respeito do objetivo da família Stomach, o que eles querem fazer, que é justamente ali governar a terra dos Graniute através dos doces sombrios, porque os doces sombrios, eles são altamente viciantes. Então, eles querem fazer com que os ricaços se viciem nos doces sombrios para eles terem ali, para eles conseguirem manipular todo mundo, para eles terem poder sobre todos os Graniute. E aí, por conta do Tio Dente, o Shoma teve contato com um outro potato chips, só que dessa vez um chips
que era apimentado. Com isso, ele gerou um novo Gotizo que não trouxe uma nova forma para ele, e sim um upgrade na forma do Zaku Zaku. Então, quando ele usa o Zaku Zaku, fica lá, né, batatinha, pá, chips. E quando ele usa esse novo Gotizo da batatinha apimentada, as espadas dele viram espadas flamejantes. Eu achei isso muito legal. Eu particularmente até prefiro quando traz uns upgrades que façam sentido para formas que ele já tem. Então, esse upgrade ficou muito legal e, obviamente, ele é bem potente. E aí a gente chega naquele episódio que tava todo mundo esperando, que acaba que todo mundo espera nos Kamen Riders, até onde eu sei, que é aí o surgimento do Kamen Rider secundário. Aqui a gente já sabia quem era o Kamen Rider secundário, já tinha diversas coisas ali encaminhando a gente para saber que era o Hanto. Aqui nós tivemos como a virada de chave para o Hanto finalmente se decidir que ele queria de fato ir atrás dos Graniute, quando o mestre dele sumiu. Porém, ele não apenas foi transformado em um tempero, ele também foi inutilizado. Por quê? Quando eles transformam a pessoa no tempero, ela fica tipo uma plaquinha, né, toda enroladinha, e ela não pode quebrar, porque a partir do momento que ela quebra, ela perde a utilidade. E foi exatamente o que aconteceu com o mestre, porque antes, se ela não quebrar, dá pra cortar aquelas fitas, né? E a pessoa volta ao normal. Obviamente, não é qualquer pessoa que corta aquelas fitas que faz a pessoa voltar ao normal. Mas, enfim. O que aconteceu aqui foi que ele foi quebrado. Então, não tinha como o Hanto trazer o mestre de volta. E aí ele ficou, putz, todas essas pessoas que eu gosto, todas as pessoas importantes na minha vida, são levadas por esses monstros desgraçados. Eu preciso fazer algo para lutar contra eles. E aí entra o Suga com mais informações a respeito da Stomach e dos Graniute e uma proposta um tanto safada. Olha, eu tenho esse negócio aqui que pode te transformar, que pode te dar poderes para derrotar esses monstros. Porém, eu tenho que colocar esse negócio aqui dentro de você. E era sei lá, aquilo ali é um órgão dos Graniute que gera uma parada que só tem nos Graniute. E a gente ficou até falando que eu assisti esse episódio em live com o pessoal e a gente ficou comparando a um saco, se é que você me entende. Então, era um negócio peculiar. Só que o que acontece? Aqui meio que faz um pouco de ponte com o episódio anterior que tinha mostrado que o Shoma tinha passado por uma cirurgia, né? Para ele poder desenvolver os familiares. Então, o filme que faz uma ponte, porque aqui o Hanto precisa passar também por uma cirurgia. Porém, dessa vez é para colocar esse órgão dentro dele. E, assim, o Suga, ele não necessariamente ele é um médico. Ele é mais que um investigador, um pesquisador. Mas, mesmo assim, ele acaba fazendo aí essa coisa, essa cirurgia. Não sei nem se é cirurgia, de fato. No Hanto, para ele poder absorver aí essas coisas do órgão Graniute, para ele poder ter e ativar os poderes de Kamen Rider no dispositivo que o Suga fez para ele. O bichinho, coitado, ele sofre nessa cirurgia, porque o Suga fala que tem uma anestesia, e aí quando vai colocar, o menino não sente a anestesia de jeito nenhum. A anestesia que era para estar ajudando ele, aparentemente não existe, sabe? Porque o tanto que o bichinho sofre naquilo ali, dá dó dele. E aí a gente tem, obviamente, a parte que mostra, que se revela o Kamen Rider secundário aqui no episódio. Bom, ele é o Kamen Rider Chocolate, nós já sabemos disso. Porém, eu acho que todo mundo teve a mesma opinião a respeito dessa transformação, que a parte do chocolate derretido ficou parecendo tudo menos um chocolate derretido. Aquela primeira parte do Henshin dele, eu não curti. Essa parte de chocolate derretido, eu não curti. Eu gostei da parte que levanta as caixinhas de chocolate. Vem nele aquele chocolate todo em papel alumínio. E aí ele sai o papel alumínio e revela o sult dele. Essa parte eu achei maneira pra caramba. Eu gostei muito. Mas a parte do chocolate derretido ficou uma merda. Quase que literalmente.
Uma outra coisa que eu não curti tanto do Sult do Valen, né, a gente já sabe o nome dele, foi escrito o chocoleto aqui, o chocolate aqui em cima e, se eu não me engano, aqui do lado também. Achei meio brega, eu achei que não tinha necessidade, porque todo mundo já sabe que ele é o Kamen Rider Chocolate, sabe? Uma parada muito interessante que eu achei a respeito da luta dele é que ele tem uma luta um tanto desajeitada, deixando bem claro que ele não tem lá tantas skills ali de luta, que ele tá começando a se acostumar com aquilo ali, porque assim, diferente do Showman, né? O Showman já veio meio com umas habilidades pra Terra, ele nunca tinha tido contato com esse tipo de coisa. Então, achei legal que eles mantiveram uma coisa meio desajeitada, assim, mais por instinto do que por saber o que ele tá fazendo. E a gente passa pro episódio 7, que logo no início a gente tem sabe aquele alíviozinho que vem, aquele alívio cômico, vamos dizer assim? Porque a gente tem o Shoma e o Hanto ali interagindo, só que na forma Rider, né? Estão na forma Kamen Rider. Eles meio que estão se apresentando e alinhando os pensamentos dele. O que cada um vai fazer, se eles estão de acordo que eles não podem machucar os humanos e, finalmente, verbalizar os seus nomes. O Hanto, ele é o primeiro a apresentar o próprio nome, né? Ele fica ali pensando qual nome que ele vai usar e ele acaba escolhendo Valen, de Valentine, porque é um costume no Japão, quando acontece o dia de São Valentim, que seria o dia dos namorados, de haver uma troca de chocolates. Então, tem tudo a ver, né? O Valen de Valentine com o chocolate. E o nosso querido Shoma, ele se apresenta como Kamen Rider Akagavu, só que ele fala, não precisa do Aka, pode ser só Gavo, que no caso o Aka aqui é vermelho, né? Então ele deixa só o Gavo, então ali eles se alinham para eles poderem talvez se entender mais pra frente com maior facilidade. Mas aí vem a Glota pressionando Jibi e Ishita, porque viu coisa errada. Tem o tio Dente entregando um dispositivo novo pro Shoma e, obviamente, a forma chocolate do Shoma. Então, acaba acontecendo bastante coisa aqui nesse episódio. A gente tem esse desenrolar todo, só que aí a gente tem a transformação do Shoma para chocolate. Mais uma vez, a gente tem essa transformação em chocolate derretido, que eu não gosto. E a forma do Shoma não é a minha favorita, a forma chocolate do Shoma não é a minha favorita. Deixa pro Valen, que é melhor. E outra coisa, mais uma coisa no Sult do Shoma, na forma chocolate que me incomoda. Aquele negócio derretido, que parece que é tipo uma capa de vinil, ficou péssimo. Péssima escolha aquilo ali, não ficou legal. E aí, né, a Glota, como eu falei, ela acaba querendo dar um jeito nas coisas por ela mesma, ela vai pra Terra e ela encontra no final do episódio com o Hanto. E a gente começa o episódio seguinte, o episódio 8, já, né, com uma puta de uma luta injusta ali entre a Glota e o Hanto, porque o Hanto, ele não tá 100% acostumado com o Sult. Ele não tá 100% acostumado com os poderes que ele adquiriu e também ele não tá 100% da cirurgia que ele acabou de fazer. Então, assim, né, fica um tanto complicado. A história desse episódio aqui, ela é meio que ela é continuação do episódio 7, o lance da história do ateliê de pintura, né, que nós temos 2 artistas que foram ali seduzidos por um Graniute. E aqui também a gente tem algumas informações que o próprio Suga passou para o Valen, que é justamente, né, da forma de identificar um Graniute, que é ter uma boca na barriga. E aí a gente tem o Hanto indo lá para a mansão onde estão o Shoma e Satika, porque eles estão trabalhando para a dona daquela mansão. E aí ele fala, tipo, olha, tem gente sendo capturada por monstros e o monstro tem uma barriga na boca. E é ali que a gente tem eles ali dando um jeito de identificar o monstro e tudo mais. Aí aqui, nesse episódio, nós temos uma história muito boa relacionada a Satika, porque a gente acaba pegando um pouco mais da profundidade dessa personagem, porque a gente tem ali uma ligação que aconteceu no episódio anterior, e o que move a Satika e tudo mais. Então, eu gostei muito que isso aqui ajudou muito no crescimento dessa personagem dentro da série, porque ela é uma personagem que está desde o início e, obviamente, ela vai seguir aí com os meninos até o fim.
Então ela é uma personagem muito importante e eu achei muito legal eles trazerem mais profundidade para ela aqui nesse 8º episódio. E aí, quando a gente entra na luta do Hanto e do Shoma contra o Granute, a gente vê, de fato, qual foi o upgrade feito no Granute. Porque a gente sabe que tá rolando alguns testes ali de aprimoramento nos Granute, e aí a gente descobre que aqui a gente tem um Granute aprimorado, porque ele consegue fazer clones de si mesmo, o que é uma coisa nova aqui pra eles. E também pro Shoma, pro Valen, obviamente, né? Só que esse negócio dos clones, ele acabou nos agraciando, vamos dizer assim, com umas sequências de luta muito boas. Inclusive, a gente teve um plano sequência meio que direto, porque parece que eles usaram um drone para fazer um desses takes aí que ficou extremamente dinâmico, ficou muito bem feito. Eu achei muito legal. E outra coisa, essa luta aqui teve dedinho da Sática, porque se ela não tivesse aparecido e tacado tinta no Granute, eles nunca iriam perceber o que estava acontecendo. Eu fico imaginando que se não fosse a Sática, eles iam ficar lutando contra aquele Granute ali para sempre, sabe? Então, a Sática foi um ponto principal desse episódio inteiro. Ela foi extremamente importante nesse episódio. Eu, particularmente, gostei muito desse episódio 8, porque a gente teve um grau a mais de dificuldade do Granute, porque já tava começando a ficar fácil pra eles, né? Afinal, nós já temos o Shoma, que já sabe lutar. Aí a gente tem o Kamen Rider secundário. Os dois batendo no Granute sem nenhum aprimoramento ia ficar meio sem graça. Então, esse aprimoramento do Granute acabou deixando as coisas muito mais dinâmicas e acabou ficando muito mais interessante. Enfim, por enquanto é isso. Eu, particularmente, estou gostando muito de Kamen Rider Gavo. Essa é a primeira vez que eu acompanho semanalmente algum Kamen Rider. Por mais que eu já estivesse assistindo Kamen Rider Tokusatsu de uma maneira geral, quando começou a lançar o Gotchar, eu não tive essa coisa de acompanhar. Esse é, de fato, o primeiro que eu estou acompanhando semanalmente. De coisa de sair o episódio no domingo ali, eu já tô assistindo. Então, assim, eu tô gostando bastante. Eu tô gostando muito dessa estrutura de história que eles estão apresentando aqui, trazendo o Shoma com uma história e ela sendo desvendada ao longo dos episódios, a gente sabendo um pouquinho mais ali das coisas acontecendo. Eu tô gostando bastante dessa estrutura. Estou gostando muito dos visuais, tanto dos visuais que a gente vê, assim, em termos de fotografia, que eu tô achando tudo muito bonito. Também, os sults eu gosto. Os que eu não gosto, eu falo aqui. Mas, em geral, eu gosto bastante do que é feito com os sults. Tirando, obviamente, aí as animações do chocolate, que definitivamente eu não gostei de nenhuma das duas das animações, de fato. Até a finalização ficou uma coisa muito esquisita. Mas, de resto, eu gosto bastante. Eu pretendo trazer mais conteúdos como esse por aqui, quando tiver mais pra frente, quando a gente tiver mais episódios, então já fica de olho. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu te espero no próximo, até lá, tchau, tchau!